Olá, boa noite. Está começando mais um telejornal e hoje iremos falar sobre um assunto que está em destaque, que é o antecetismo. Me desculpem. Eu sou Eduarda e vamos para o assunto. Durante as 2 semanas de agosto de 1936, enquanto acontecia os Jogos de Olimpíadas de Verão, a ditadura nazista de Adolf Hitler camuflou seu caráter de racista e militarista para ele disfarçar, usou os Jogos Olímpicos para encantar jornalistas, espectadores estrangeiros, para assim acharem a Alemanha um lugar tolerável e agradável. Mas, em 1931, o Comandante Olímpico Internacional havia determinado que as Olimpíadas de Verão de 1936 seriam em Berlim, na Alemanha. Pouco depois, em 1933, Hitler, líder do Partido Nazista, tornou-se chanceler. É como se fosse o primeiro-ministro na Alemanha. Os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Suécia, Holanda, Tchecoslováquios, eles sugeriram que cancelassem o evento, no caso, as Olimpíadas de Verão. Mas aí, atletas judeus de vários países decidiram boicotar os Jogos de Berlim. Mas, em dezembro de 1935, após o Sindicato dos Atletas Amadores dos Estados Unidos decidiu participar do evento. Com isso, outros países seguiram a mesma decisão. E os movimentos mais extensos do boicote não havia feito sucesso. Bom, e com isso, iremos passar agora para a nossa repórter Gabi, que está ao vivo lá em Berlim. É com você, Gabi. Boa noite, estamos falando diretamente de Berlim, da Alemanha, cidade onde está acontecendo as Olimpíadas este ano. As Olimpíadas ocorrerão entre 1º e 16 de agosto, contando com a presença de mais de 3.963 atletas, que representarão 49 países e 22 modalidades esportivas. Esse ano tivemos o revezamento da tocha olímpica, que contou com 3.000 atletas revezando a chama. Uma novidade que vemos esse ano nas Olimpíadas está sendo a estreia do basquete, o handebol e a canoagem, que acontecerá. Outra novidade é que temos também a despedida do polo das Olimpíadas. Até o momento, contamos com um ranking de Alemanha no primeiro lugar, segundo lugar os Estados Unidos, terceiro a Hungria e quarto a Itália. Esse é o ranking das medalhas. Um dos grandes destaques que estamos tendo nessas Olimpíadas é o atleta Jess, que já ganhou medalha de ouro em 100 metros, 200 metros, do salto em distância e do revezamento 4 vezes de 100 metros. Logo atrás deles também temos a atleta Marjorie, americana, que conquistou a medalha de ouro nos saltos ornamentais e torna-se uma das atletas mulheres mais novas a ganharem prêmios. Na natação também temos a dinamarquesa Inge, que ficou com bronze em 200 metros de peito com apenas 12 anos de idade. Agora eu agradeço a Eduarda e passo para o Guilherme Marsura. A qualquer notícia voltamos. Obrigada e tchau. Obrigado, Gabi, por ter passado sua fala para mim. Agora, o tema é de racismo. Vamos começar. Quando o jogador Zé Owens começou a jogar, no começo o povo odiava ele. Eles não gostavam dele, né? Faziam o preconceito e o racismo com ele. Não gostavam dele por ele ser um jogador negro bem diferente dos outros tipos de jogadores, tá? Eles não gostavam muito dele. Até que quando ele começou a competir, né, de verdade, começou a fazer os jogos, os esportes, né, tudo. Aos poucos o povo começou a gostar dele, achar ele interessante, achar ele legal, não parou de fazer isso com ele. Mas vamos lá. Primeiramente, quando ele começou a treinar, ele fazia os treinos tudo bonitinho, né? Tudo certo, né? Os outros participantes dos jogos
faziam o racismo com ele. O que eles faziam? Eles impediam ele de usar o próprio vestiário para tomar banho junto com os outros jogadores. Ele não podia, ele tinha que ir em outro lugar para poder tomar o banho dele, se vestir, né? Se arrumar tudo, né? Eles impediam ele de fazer tudo isso. Até que porque depois disso aí, o técnico do próprio Jesse Owens teve uma palavra séria com ele sobre isso, com os outros jogadores, né, das outras modalidades sobre isso. Aí depois mudou, eles começaram a aceitar ele, deixar ele usar o banheiro dele, né, tomar um banho junto com os outros integrantes, usar o vestiário que nem todos os outros jogadores, né, tudo certo. Mas também, quando começou as competições, para ele começar a competir de verdade, teve muita burocracia para ele conseguir entrar. Né? Como eu falei, o povo não gostava dele, né? Faziam racismo com ele, preconceito, eles não gostavam nem um pouquinho dele. Até ele começar. Até trapacearam só para sacanear ele. Pegaram as coisas dele só para ele não conseguir fazer as provas direito. Isso é uma parte do filme que eu lembro muito bem. Até que teve um jogador específico, que eu não lembro o nome, mas ajudou ele. Porque teve uma prova aí para ele saltar que ele precisava de um pano para marcar as coisas, né? Para conseguir. Aquele jogador tal lá ajudou ele, marcou para ele conseguir fazer o salto. Até todo mundo achou estranho, né? Uma atitude dessa no meio de um jogo olímpico, todo mundo competindo um contra o outro, ele ajudando, dando essa boa ação para ele, né? Bom, no começo sim, aquele cara também era um pouquinho chato com ele, mas depois, com o tempo, ele se acostumou também e começou a ajudar ele às vezes, né? Como foi essa que ele fez agora, de dar o pano e ajudar ele a fazer o salto por completo. E para terminar essa parte, depois que todos os outras pessoas que estavam lá, né, assistindo o jogo, viu que ele mandou bem, que foi super bem, o povo começou a gostar dele e não teve mais essa de racismo e nem preconceito com ele, tá bom? E essa foi a minha parte do racismo nas Olimpíadas de 1936. Agora eu passo a palavra para o Lucas Vaz. Obrigado, Guilherme, por ter passado a sua fala para mim. Vamos falar aqui do meu tema. Meu tema é sobre o esporte. E vamos falar aqui sobre as Olimpíadas de Berlim. Bom, pelo próprio nome já dito, aconteceu em Berlim, na Alemanha. Na época a Alemanha era uma Alemanha nazista, totalmente diferente do que a gente tem hoje em dia. Mano, as Olimpíadas aconteceram no período dia 1 até dia 16 de agosto. No total foram 49 países para participar no mundo inteiro. E agora eu vou falar o número de atletas que participaram. Mulheres foram 331 e homens foram 3.963. No total de esportes foram 21. Foram ginástica artística, atletismo, basquete, boxe, canoagem, ciclismo, saltos ornamentais, hipismo, esgrima, futebol, handebol, hóquei, pentatlo moderno, polo aquático, remo, vela, tiro, natação, levantamento de peso e luta olímpica. Bom, essas foram as 21 modalidades. Agora vamos focar no cara. O cara que ganhou 4 medalhas de ouro. Ele mesmo. Sim, eu sei que você pensou nele. Meu caro telespectador. Sim, ele mesmo. Jesse Owens. Ele é um negro norte-americano que foi nas Olimpíadas para poder disputar pelo país dele em si. Agora eu vou falar as 4 modalidades que ele participou. Eu vou falar o progresso dele. Ele participou dos 100 metros rasos, 200 metros rasos, o revezamento de 4 e 100 metros,
É isso. E o salto em distância. Já, bom, vamos falar que os recordes que ele obteve nessas 4 modalidades, para conseguir as 4 medalhas de ouro, né? Bom, no 100 metros ele conseguiu chegar em 10,3 segundos e é isso. Ele chegou nesse tempo. Já no salto em distância ele conseguiu saltar 8 metros e 5 centímetros. Já nos 200 metros rasos ele conseguiu chegar em 20,7 segundos, cara. É muito rápido para um cara. Bom, agora já no revezamento, ele conseguiu fazer 39,8 segundos. Bom, agora eu vou passar para Sabrina. Muito obrigado por ter acompanhado e é isso. Obrigada, Lucas, por me passar a palavra e uma boa noite a todos. Durante 2 semanas no mês de agosto de 1936, enquanto aconteciam os Jogos Olímpicos de Verão, a ditadura nazista de Adolf Hitler camuflou o seu racismo e militarismo. O regime usou os Jogos Olímpicos para encantar espectadores e jornalistas estrangeiros com a imagem de uma Alemanha pacífica e tolerante. Em 1931, o Comitê Olímpico Internacional determinou que os Jogos de Verão de 1936 seriam realizados em Berlim. Em 1933, Adolf Hitler, líder do partido nazista, se tornou chanceler da Alemanha. Nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na França, na Suécia, na Tchecoslováquia e na Holanda surgiram movimentos pedindo o cancelamento daquele evento. Atletas judeus de diversos países decidiram boicotar os Jogos de Berlim, mas, em dezembro de 1935, após o Sindicato dos Atletas Amadores dos Estados Unidos decidirem participar, os outros países também seguiram aquela decisão e o boicote não teve sucesso. Os nazistas fizeram preparações elaboradas para os Jogos de Verão, que aconteceram no dia 1º a 16 de agosto. Um imenso complexo esportivo foi construído, as bandeiras olímpicas e as suásticas enfeitavam os monumentos e as casas de Berlim. Em 1º de agosto de 1936, Hitler deu início à 11ª Olimpíada. 49 equipes de atletas do mundo todo competiram nos Jogos de Berlim, número maior do que em qualquer Olimpíada anterior. A Alemanha apresentou a maior equipe, composta por 348 atletas. A equipe norte-americana foi a segunda, com 312 membros, entre eles 18 afro-americanos. A União Soviética não participou dos Jogos de Berlim. As imagens daquele evento esportivo foram manipuladas para estabelecer um elo entre a Alemanha nazista e a Grécia Antiga, simbolizando o mito racial de que a civilização alemã superior às demais era a herdeira justa da cultura ariana da Antiguidade Clássica. A Alemanha foi a grande campeã da 11ª Olimpíada. Conforme os relatórios chegavam relatando as vitórias alemãs, Hitler continuava com seus grandiosos planos de expansão da Alemanha. As perseguições aos judeus foram retomadas logo no final dos Jogos. 2 dias após o final dos Jogos Olímpicos, as perseguições aos judeus foram retomadas logo no final dos Jogos. 2 dias após o final dos Jogos Olímpicos, o capitão Wolfgang, chefe da Vila Olímpica, suicidou ao saber que havia sido demitido do serviço militar por ser de origem judaica. Essas foram as notícias de hoje. Tenham uma ótima noite e até amanhã.